Olá, meu nome é Gisele, eu sou advogada, especialista em direito do trabalho e venho falar sobre trazer, na realidade, uma informação prática sobre a MP 936 de 2020 e a sua aplicabilidade imediata e quais são os requisitos formais que estão sendo negligenciados na divulgação de tudo isso que aconteceu acerca da MP 936. São tantas MPs com esse tempo de pandemia e quarentena, isolamento social, que na realidade muito tem se falado, mas na prática pouco tem se discutido quanto aos requisitos formais. E isso é muito importante, porque o acordo individual que denota-se da MP 936 de 2020, ele, para ter validade jurídica, ele obedece a alguns requisitos formais. O que tem se visto é que os meios de comunicação têm generalizado a notícia, falando que, na realidade, a presença do sindicato está totalmente afastada, sem necessidade, inclusive, da comunicação do sindicato. E não é isso que acontece. A gente sabe que, para que tenha validade, esse acordo individual para redução de carga horária e salário e suspensão do contrato de trabalho, para que ele tenha validade, ele tem que obedecer alguns requisitos formais que a própria MP 936 traz como necessários para que sejam observados pelas empresas. O que está acontecendo na realidade é que, ao ler esse tipo de notícia, os empresários imediatamente já comunicam os empregados e diz assina aqui, e não é assim que acontece. Esse acordo individual, em primeiro lugar, não é um contrato de adesão. Então, o empregado ele tem que ler, ele tem que estar de acordo com o que está sendo colocado no papel, para que ele possa, então, ratificar, dando a sua anuência nesse acordo individual, sob pena de ser contestada essa validade, ainda que judicialmente por um vício de consentimento. Então, a excepcionalidade da medida, a urgência de tudo isso não justifica que nós passamos por cima de direitos fundamentais muito importantes. E a empresa tem que estar atenta a tudo isso. Então, é o que eu sempre falo, existem requisitos formais, existem pessoas técnicas e capacitadas para orientar os empresários nesse momento. Então, tem gente pegando o modelo da internet de acordo individual de suspensão de trabalho e fala para o empregado assinar aqui e não obedece aos requisitos formais. Esse acordo, com certeza, está fadado ao fracasso, porque vai poder ser revisto judicialmente e, inclusive, sendo declarada a nulidade disso amanhã ou depois pelo judiciário, que já está sendo abarrotado de ações declaratórias de nulidade do negócio jurídico na esfera trabalhista por conta desse vício de consentimento. Então, não é contrato de adesão, em primeiro lugar, tem que ter a anuência do empregado. O empregado ele tem que ser notificado com 2 dias de antecedência, a MP fala 2 dias de antecedência. Então, é lógico que tem uma flexibilização de tudo isso, tem uma flexibilização, inclusive, para notificar o empregado, porque, de repente, a empresa está fechada, o RH está trabalhando remoto e não tem como notificar esse empregado imediatamente para que ele venha numa reunião pessoalmente, ou, de repente, esse empregado é do grupo de risco, alguma coisa assim. Então, tem uma flexibilização da utilização dos meios de tecnologia para que possa ele ser convocado, a assinatura disso. Então, a gente estava até cogitando a validade da assinatura digital nesses contratos, nesses acordos individuais, mas o importante é que não tenha vício de consentimento, seja tudo muito claro e o empregado esteja de acordo com tudo que está sendo colocado no papel. Então, ele tem que ser notificado 2 dias antes. A empresa ainda tem que obedecer a 2 requisitos formais. O primeiro deles é a notificação do Ministério da Economia em 10 dias. E aí, ele tem que entrar no site do empregador web para fazer o cadastro desses funcionários, informar direitinho os termos desse acordo individual, prazos, tem que estar dentro dos prazos que a MP determina, que
que sejam, né? Então, a gente vê aí suspensão 60 dias e para essas medidas emergenciais, ao todo 90 dias. Então, tem que estar dentro desse prazo, tem que obedecer aos requisitos legais e para informar o Ministério da Economia, que vai fazer esse cadastro desse funcionário e após 30 dias ele vai fazer o pagamento do benefício emergencial. Existem algumas vedações legais, mas isso a gente vai tratar num outro vídeo. Mas o importante é saber que existem esses requisitos formais que estão sendo negligenciados pelos empresários. E isso é muito importante, porque isso pode trazer um passivo trabalhista lá na frente, que vai talvez te dar um prejuízo maior do que esse que você está evitando agora. Então, é importante a notificação do funcionário em 2 dias, não incorrer num vício de consentimento, então garantir-se de que o empregado está ciente de tudo que está sendo colocado e que ele coloque sua anuência no papel. E, em terceiro lugar, a notificação do sindicato em 10 dias. Ora, mas essa decisão do STF, ela não trouxe a cassação dessa medida liminar do Lewandowski, e nesse momento agora a gente nem tem que mais fazer a comunicação do sindicato. Não, a comunicação formal do sindicato, ela não foi tirada nessa decisão. Na realidade, persiste ainda a necessidade de comunicação do sindicato. Artigo 11, parágrafo 4º da MP 936. Os acordos individuais de redução em jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuados no termo dessa medida provisória deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos contados da data da sua celebração. Na verdade, o que se discutiu nessa liminar e o que se discutiu cassando a liminar, principalmente nos votos do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros, o Fux, que também acompanhou o voto do Alexandre de Moraes, nós vemos que, na verdade, ele trouxe uma efetividade, uma segurança jurídica para as empresas, no sentido de tirar esse poder tão absoluto das mãos do sindicato, de, ao receber a comunicação da suspensão do contrato de trabalho pela empresa ou da redução de carga e salário, tirou o poder que estava nas mãos dele de, na verdade, poder anular aquele acordo individual. Então, na verdade, eles não têm mais esse poder agora de anular o acordo individual, uma vez que já foi celebrado pelas partes. Eles têm que ser comunicados desses acordos individuais e os termos dessa comunicação, quais empregados. Então, o sindicato da categoria tem ainda essa necessidade formal de notificação do sindicato em 10 dias corridos, 10 dias corridos de comunicação do sindicato e comunicação do Ministério da Economia. Então, esses requisitos formais não foram retirados pelo voto dos ministros que cassaram a liminar do Lewandowski. Na verdade, esse requisito formal já existia na MP e nem foi objeto de discussão da liminar do ministro Lewandowski. Na verdade, o que estava sendo discutido ali os limites da atuação do sindicato para conferir efetividade ou não, ou validade ou não, daqueles acordos individuais. Então, na verdade, nós estamos fazendo acordos individuais a toque de caixa, num monte de empresas, na verdade, escutam essas notícias e acham que inventaram a roda. Então, a partir de agora, eu consigo suspender todos os meus funcionários e não preciso pagar, na verdade, salário nesses meses. Agora, se esses acordos individuais forem submetidos ao judiciário amanhã ou depois, e eles forem passíveis de discussão acerca da sua validade ou não, corre o risco desses acordos individuais serem declarados nulos. E se forem declarados nulos, com certeza a empresa vai ter que arcar com esses pagamentos retroativos, atualizados até a data do pagamento, e pode até incorrer num dano moral coletivo, depende da extensão do dano de tudo aquilo que a empresa está tomando como decisão abrupta, sem pensar,
sem sopesar tecnicamente no que tem que ser feito. Então, olhar essa decisão com os olhos de uma vitória, na verdade, para as empresas, trazendo segurança jurídica, mas lembrando que nós estamos falando de direito do trabalho. Direito do trabalho são direitos sociais, são garantias e direitos individuais que são irrenunciáveis do empregado. Então, a gente continua tratando com direitos irrenunciáveis. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela na elaboração dos acordos individuais.